É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula, porque a nossa pré-aula não é baseada no texto da revista da Escola Bíblica Dominical. O comentarista já publica um vídeo, existem muitos vídeos com base no texto da revista, e nós preparamos um texto para que os irmãos tenham subsídios complementares. Esse texto está publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. No início da semana ele é publicado, assim como 4 ou 5 outros textos a respeito desta mesma lição. Também o portal Escola Dominical disponibiliza nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, links de dezenas de videoaulas, textos de apoio, slides, textos de leitura diária desta lição e de outras lições das outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se durante a semana o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões colocadas aqui nos comentários do canal do YouTube, mas respondemos lá. Para o irmão ter acesso à sala dos professores, o irmão precisa se cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. Também durante a semana nós postamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, onde o irmão terá um momento de devocional e também maiores informações sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, esse canal do YouTube transmite ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá, no chat, interativamente, elucidar as suas últimas dúvidas. Inclusive, comparecer aqui, porque a reunião ela é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso que nós estamos dizendo é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando nós comparecemos à nossa igreja local. Inclusive, o tema da nossa lição hoje é sobre a mordomia da igreja local. Então, a igreja local, que é o povo que se reúne, é aí que se realiza a Escola Bíblica Dominical. É quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós estaremos estudando hoje a lição de número 5, a mordomia da igreja local. Dentro do terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando sobre a mordomia com Deus. Nós vimos que a primeira instituição criada por Deus para que Deus se manifestasse ao homem foi a família. Vimos na lição passada. E hoje estaremos estudando uma outra instituição divina criada por Deus, que é a igreja. E na sua manifestação local, na sua manifestação visível. A igreja é um mistério
mistério de Deus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 3. Ele diz o seguinte, no versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 6. A saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja era um mistério oculto em Deus. Deus criou a família e se manifestava ao homem e tinha sua comunhão com o homem na família. Toda a viração do dia havia um momento especial entre Deus e o primeiro casal. Mas o primeiro casal pecou. E ao pecar, este primeiro casal, ele não tinha mais comunhão com Deus. Deus então se manifesta ao homem pela consciência. Mas a imaginação dos homens era má continuamente. Deus precisou destruir a humanidade, com exceção de Noé e sua família. Porque porque o homem não ouviu o chamamento de Deus, seja através de Enoque, seja através de Noé. Noé sai da arca, multiplica-se e surge uma comunidade única pós-diluviana que se rebela contra Deus, não quer servir a Deus. Deus, para não destruí-los, os espalha e surgem todas as nações da terra. E chama Abrão, para que de Abrão fizesse um povo pelo qual pudesse se manifestar ao homem. Faz um pacto com este povo, dando-lhe a lei. Mas este povo, 40 dias depois, quebra os 2 primeiros mandamentos da lei. Deus fala a Moisés que haveria de vir um profeta como Moisés, para que este povo ouvisse. Mas quando Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, ainda quando estava entre os judeus, pregando o evangelho do reino, Jesus revela o grande mistério. O povo que haveria de manifestar Deus aos homens não seria Israel, mas a igreja, formada de judeus e de gentios. É este mistério que estava oculto em Deus, lá em Cesareia de Filipos. Jesus revela este mistério. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja era este mistério, este povo que Deus formaria de judeus e de gentios, que se aproximariam de Deus por causa do derramamento do sangue de Cristo, e que estaria incumbido de pregar o evangelho a toda criatura. É a igreja. E igreja quer dizer eclesia em grego, quer dizer os reunidos para fora,
os chamados para fora. Para fora de quê? Do mundo. Para fora do pecado. Este mundo que está no maligno. Este mundo escravizado pelo pecado. Jesus morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, pagaria o preço destes pecados, tiraria este pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso, judeus e gentios que crescem em Cristo seriam perdoados, teriam seus pecados tirados, e agora próximos a Deus, em comunhão com Deus, teriam a manifestação de Deus neles mesmos e poderiam anunciar ao mundo a salvação, o perdão dos pecados. Este povo é a igreja. A igreja foi revelada em Cesareia de Filipe, mas ela não surgiu em Cesareia de Filipe, porque lá Jesus diz: edificarei a minha igreja. Então ainda não existia igreja. Ela seria edificada. E quando foi ela edificada? Ela foi edificada a partir, lançado o seu alicerce, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Tira-se o pecado do mundo. É permitida então a comunhão. Quando Jesus ressuscita, ele mostra que o seu sacrifício foi aceito por Deus. E ele aparece aos discípulos na tarde do domingo da ressurreição, sopra sobre eles o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito. Aquele grupo recebe o Espírito. Mas no dia de Pentecostes, quando Jesus sobe aos céus, ele manda o revestimento de poder. E aí então, revestidos de poder, Pedro e os apóstolos vão até o povo que estava ali alvoroçado, vendo aquele barulho, pregam o evangelho. 3.000 pessoas se convertem. E aí então a igreja nasce. Aí a igreja vem à luz. Ela que é concebida desde o momento da morte de Cristo, da sua ressurreição, ela agora vem à luz ao mundo no dia de Pentecostes. É aí que nasce a igreja. E a partir dali, a igreja prega o evangelho. Prega que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. E continuará a pregar o evangelho da graça de Deus até o dia do arrebatamento, quando todos estes reunidos para fora se encontrarão com o seu Senhor nos ares. Esta é que é a igreja. E o item 8 da nossa declaração de fé, do cremos da nossa declaração de fé, ela diz assim: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então a igreja é este povo. Povo que manifesta a Deus para a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que ele é o corpo de Cristo. Cristo é Emmanuel, é Deus conosco. O corpo de Cristo hoje na terra é a igreja. Se nós formos ali ao seu túmulo, o túmulo está vazio em Jerusalém, porque Jesus ressuscitou. Ressuscitou em corpo glorificado e este corpo está no céu, à direita de Deus. Mas o corpo de Cristo na terra hoje é a igreja. Por isso que Jesus disse que quando o grão de trigo ele morre, ele frutifica. Ele morre, ele frutifica. Este fruto
da morte de Cristo é a igreja. A igreja que está em todos os lugares, em todos os tempos, desde o dia de Pentecostes. Essa é a igreja chamada universal. E universal em grego é católica. Então, por isso, quando a gente fala que a igreja ela é católica, que ela é universal. Por quê? Porque ela está em todos os lugares. E é uma igreja que está em todas as eras, desde o dia de Pentecostes. Em todo o tempo, a igreja está aí. Sendo o quê? A coluna e firmeza da verdade. Porque ela prega o evangelho. Ela prega Cristo. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem anuncia Cristo é a igreja. E ela é formada por todos os fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares. Eles foram chamados do mundo. É a eclesia, nós somos chamados do mundo. Nós abandonamos o mundo porque fomos libertos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos do maligno, do pecado. Nós podemos dizer não ao pecado. Saímos do mundo. Ouvimos a voz da sabedoria, que é Cristo. E atendemos a Ele. E saímos do mundo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Nós agora estamos servindo a Deus, seguindo a Cristo, imitando a Cristo, fazendo tudo o que Cristo faria e adorando a Deus, servindo a Deus, cumprindo as tarefas e as missões que o Senhor nos dá, que é a mordomia, que é o tema do nosso trimestre. Esta igreja, que é universal, que está em todos os lugares, ela nunca se reuniu. Ela só irá se reunir no dia do arrebatamento da igreja. O pastor Osmar José da Silva, que é pastor presidente das Assembleias de Deus em Sorocaba, no estado de São Paulo, no seu livro Reflexões Filosóficas de Eternidade a Eternidade, ele diz que o único dia que a igreja vai se reunir, o primeiro dia que a igreja vai se reunir, é no dia do arrebatamento da igreja. Porque ali estarão todos os membros da igreja. E nunca todos os membros da igreja se reuniram. Alguém poderá dizer para mim, não, irmão Caramuru, no dia de Pentecostes, a igreja estava toda reunida. Não, não estava. O apóstolo Paulo diz que Jesus apareceu, em uma das vezes, a mais de 500 irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então Jesus uma vez apareceu a mais de 500 irmãos. Paulo diz que eram irmãos, portanto eram salvos, pertenciam à igreja, haviam crido em Jesus. Mas no dia de Pentecostes, havia quase 120 irmãos. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, eram mais de 500 irmãos, mas só quase 120 estavam ali, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, que era a vinda do Espírito Santo. Então, nem no dia de Pentecostes, nós temos toda a igreja reunida.
Mas no dia do arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada da terra, aí sim, ela estará toda reunida. Porque Paulo diz que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro e que estiverem vivos serão transformados. E todos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Por isso que o pastor Osmar diz que é o único dia em que a igreja estará, é o primeiro dia em que a igreja toda estará reunida. Esta é a igreja universal. Agora, eu tenho a igreja local. O que é a igreja local? Esta igreja, que está em todos os lugares, está em cada lugar. Esta igreja, que nós só vamos conhecê-la no dia do arrebatamento da igreja, ela se manifesta visivelmente às pessoas num determinado lugar, numa determinada época. Aquelas 3.000 pessoas que se converteram no dia de Pentecostes, muitas delas ficaram em Jerusalém, ou já moravam em Jerusalém, e começaram a se reunir, diz o livro de Atos, no templo, nas casas. Alguns até venderam suas propriedades e distribuíram entre os irmãos, tinham tudo em comum. Era a igreja local em Jerusalém, que depois foi dispersa com a perseguição. Igreja local é esta igreja que está num determinado lugar, formada pelas pessoas que foram chamadas do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. A igreja local é um grupo social formado por pessoas chamadas do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus num determinado lugar, numa determinada época. Este conjunto, esta igreja local, é a forma pela qual a igreja se manifesta ao mundo. É uma necessidade. Não é uma invenção humana. Não é uma religiosidade estranha ao Evangelho. Pelo contrário. Em Jerusalém, eles demonstravam o poder de Deus e cumpriam as tarefas nesta igreja local. Se você lê Atos capítulo 2, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja que Deus aprovou o fato deles estarem juntos, de estarem nas casas, de estarem no templo, de estarem pregando o Evangelho. E assim por diante, quando eles foram dispersos, eles formaram igrejas locais em outros lugares. Você vê ali em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo.
Quando Paulo começou a pregar o evangelho aos gentios, também havia igrejas locais. Lá no capítulo 14, versículo 23, diz assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Cada lugar que Paulo pregava tinha uma igreja local, porque é necessário que nós estejamos reunidos para servir a Deus, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Não se pode servir a Deus sozinho, porque Jesus edificou uma igreja, um grupo. E este grupo, ele se reunirá todo completo no dia do arrebatamento da igreja. Mas enquanto Jesus não vem, este grupo em cada lugar, ele deve se reunir para seguir a Cristo e adorar a Deus. A igreja local é uma realidade bíblica. Nós precisamos nos reunir para servir a Deus. Não se consegue servir a Deus isoladamente. Não, senhores. Nós servimos a Deus em conjunto. Porque só em conjunto é que nós podemos crescer espiritualmente. A Bíblia diz que nós devemos nos amar uns aos outros, nos consolar uns aos outros, levar a carga uns dos outros, nos admoestar uns aos outros, nos ensinar uns aos outros. Tudo isso se faz em grupo. Não é possível servir a Deus isoladamente. Outra coisa, a igreja é o corpo de Cristo. Nós vimos aqui no item 8. E o corpo tem vários membros. Aliás, o apóstolo Paulo diz isto em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu sou um membro em particular. Se eu sou membro do corpo, eu tenho que estar no corpo. E se eu não estiver no corpo, eu morrerei. Tire um órgão do corpo, ele morre. A igreja local é uma partícula do corpo de Cristo. Mas é esta partícula visível, que é um corpo em miniatura, e na qual eu tenho que estar para não morrer. Foi Jesus que edificou a igreja. E ele edificou a igreja desta maneira. É assim que está na Bíblia. É assim que o Espírito Santo fez. Quem somos nós para questionar a Cristo? Somos mordomos, servos. Deus criou as igrejas locais. E nós devemos pertencer a elas. E servir a Deus nelas. Nada de ser desigrejado. Eu vou servir a Deus sozinho. Porque é o corpo místico de Cristo. Você morrerá. Porque o membro fora do corpo está morto. Eu tenho que fazer parte deste grupo. No lugar que Jesus me chamou. No lugar que Jesus mandou. Eu ali tenho de seguir a Cristo e adorar a Deus. Para ser luz do mundo e sal da terra. Este grupo chamado igreja, naquele lugar,
é a agência do reino de Deus na terra. É a embaixada do reino de Deus. É ali naquele grupo que nós iremos anunciar a Cristo, que nós iremos pregar o Evangelho, que nós iremos mostrar o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo, que nós iremos ajudar os necessitados, que nós iremos ensinar a palavra de Deus aos salvos, que nós iremos mostrar o poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. É neste lugar que esta igreja local irá revelar Cristo aos homens. Era assim em Jerusalém. Lá no livro de Atos, no capítulo 5, nós encontramos: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aliás, versículo 12, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A igreja em Jerusalém se reunia no alpendre de Salomão. Tinha uma identidade própria. Tanto que a Bíblia fala, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. Era um grupo social que tinha um lugar para se reunir, que tinha uma identidade própria e que era referência de Deus para toda a sociedade. Isto é a igreja local. Um grupo que se reúne num determinado lugar para seguir a Cristo, adorar a Deus, para mostrar o poder de Deus e que tem grande estima dos outros e que pelas suas atividades levam as pessoas a crer em Jesus, tanto homens como mulheres. Isso é a igreja local. É assim que Cristo é pregado. É assim que Cristo é anunciado. E é para isto que nós estamos aqui. Porque Jesus mandou que a igreja pregasse o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. E onde é que a igreja se mostra? Em cada lugar do mundo. Na igreja local. Na igreja local. É este grupo que se reúne com identidade própria, servindo a Deus, sendo canal do poder de Deus, pregando a Cristo. É isso que é a igreja local. E eu e você, quando cremos em Jesus, temos de pertencer a uma igreja local. Pois só na igreja local cumpriremos as tarefas que Deus determina para a igreja. Lembrando que a igreja tem como edificador Jesus. Edificarei a minha igreja. Tem como fundamento Jesus. Paulo, ele deixa bem claro isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, ele é o edificador da igreja. E ele diz que ele é testificado pelas Escrituras. E ele é quem determinou fazer igrejas locais. Portanto, qualquer um que defenda que serva a Deus sozinho, desigrejado, que ele faz parte do corpo místico de Cristo e que não precisa frequentar nenhuma igreja, ele está numa outra igreja, não na igreja de Cristo. Porque Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o fundamento da igreja.
Jesus é a cabeça da igreja. Paulo diz isso com muita clareza lá em Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Lá em Efésios 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E se o Espírito Santo mandou que Paulo, em cada igreja, separasse anciãos, e se as igrejas, se o povo em Jerusalém, ao aceitar Cristo, formou uma igreja local, depois que se dispersaram, foram formadas igrejas na Judéia, Samaria, Galiléia. Se havia igrejas onde Paulo pregou, se esses atos são atos do Espírito Santo, e o Espírito Santo tudo faz para glorificar a Jesus, como é que eu me digo da igreja e sou contra a igreja local, sou um desigrejado? É uma outra igreja. É um outro evangelho. E Paulo diz, se alguém vos pregar um outro evangelho, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Não caiamos nesta conversa dos desigrejados, que estão enganados ou são agentes de Satanás. Nós temos de pertencer a uma igreja local, porque assim Jesus determinou. E ele é a cabeça da igreja, ele é o edificador da igreja, e ele é o fundamento da igreja. E como cabeça da igreja, Jesus coloca um governo na igreja. Muitos desses desigrejados são rebeldes, que não querem se submeter a um governo na igreja. Existem, sim, aqueles que, infelizmente, foram feridos por maus pastores, por maus ministros, e estão magoados, feridos, e devem ser cuidados, mas devem ser alertados de que a solução não é não pertencerem a uma igreja, mas estarem na igreja local. Obedecerem a Cristo sobretudo. Porque Jesus coloca na igreja local os seus ministros. E aí, vejam bem, o governo da igreja é Cristo, que é a cabeça da igreja. Mas Cristo tem ministros, servos. Como diz Russell Norman Champlin, saudosa memória, Champlin diz que os dons ministeriais são homens-dons. Deus dá homens na igreja local para ajudarem o governo da igreja, para servirem a Jesus, que é o supremo governante da igreja. Como diz Pedro, o sumo pastor, para que o povo seja cuidado, para que o povo possa crescer. Porque a igreja local é para anunciar a Cristo e para promover o crescimento espiritual do salvo. Como eu disse, a igreja local é necessária para o crescimento espiritual. A salvação é individual, mas o crescimento espiritual se dá na coletividade. E para que haja este crescimento, é necessário o exercício dos dons ministeriais. É o que Paulo diz lá em Efésios 4:11. E ele mesmo, ele é Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fabulosamente, antes seguindo a verdade em caridade,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que notamos aqui é que Deus coloca homens na igreja para que o povo cresça, para que cheguemos à perfeição, o que somente ocorrerá no dia do arrebatamento da igreja. Então a igreja local é necessária e ela precisa ter o exercício de todos estes dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Também, além desses dons ministeriais, na igreja local, nós temos o desenvolvimento dos dons assistenciais, que estão lá em Romanos capítulo 12, e dos dons carismáticos, que estão em 1 Coríntios capítulo 12. Todos estes dons, dados para consolação e exortação, como são os dons espirituais, chamados carismáticos, como são os dons assistenciais ou dons de serviço, para que haja o cumprimento das tarefas e das missões cometidas à igreja local. Todos estes dons, eles se desenvolvem na igreja local. Porque não é uma pessoa que tenha todos os dons. É muito raro que isto ocorra. E não é o propósito de Deus que isto ocorra. E Deus vai distribuindo os dons a cada um, e todos juntos crescem espiritualmente. O corpo de Cristo cresce em quantidade e qualidade, porque há a igreja local. Porque a igreja tem alguns propósitos. Tudo que Deus cria tem propósito. A igreja é para pregar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas Jesus também, segundo Mateus, disse, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse é o papel da igreja, os pilares da igreja. Eu tenho de pregar o evangelho aos incrédulos. E tenho de ensinar a palavra de Deus aos salvos. A igreja local serve para isso. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não ensina a palavra, não é igreja. É um clube social, é um grupo social qualquer, mas não é igreja. A igreja local precisa pregar o evangelho e ensinar a palavra. Muitas igrejas que estão por aí hoje não são mais igrejas. Fazem de tudo. São exímias na ação social. E a ação social faz parte da missão da igreja, mas é um complemento. Muitas igrejas mantêm redes de escolas enormes, universidades, e é função da igreja fazer o bem. Mas não é para isto que a igreja foi criada. Muitas igrejas têm até partidos políticos. Muitas igrejas têm empresas, indústrias, pois arrecadam dinheiro e investem em atividade econômica. Mas isto não é igreja. A igreja é para pregar o evangelho e para ensinar a palavra ao salvo. Pregar ao incrédulo e ensinar a palavra ao crente. Foi para isso que Jesus mandou. Edificou a igreja. É para isso que Jesus é o fundamento da igreja, é a cabeça da igreja. Agora, a igreja local ela é formada por seres humanos. Jesus coloca os dons ministeriais na igreja para o aperfeiçoamento dos santos,
Portanto, Jesus nos diz que, na sua palavra, que a igreja ela é formada por santos imperfeitos. Por isso toda a igreja tem problema. E nós vemos isso lá nas cartas que Jesus manda escrever às 7 igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse. Eram 7 igrejas, muito bem conhecidas pelo apóstolo João, que era o último apóstolo vivo. E das 7 igrejas, em 5 delas, Jesus aponta sérios problemas. 2 eram perfeitas? Não. 2 também tinham problemas. Mas então as 7 tinham problemas? Sim, as 7 tinham problemas. Só que 5 delas eram problemas na própria igreja. Enquanto que 2 delas conviviam, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não sofreram nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus. Mas nelas havia, em ambas, havia o que o Senhor Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Veja lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus está falando aqui com o anjo da igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna, havia uma oposição à igreja de Esmirna. Havia um grupo que se dizia judeu, mas não era. Era a sinagoga de Satanás. Na igreja de Filadélfia, que é a outra igreja que Jesus não repreende, olha o que está escrito lá em Apocalipse 4 e 9. É 3 e 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Também a igreja de Filadélfia tinha oposição deste grupo que Jesus chama de sinagoga de Satanás. E isso é um problema. Não é um problema interno, mas é um problema externo. Então toda a igreja local tem problema, irmão. Porque nós somos santos imperfeitos. Mas nós devemos buscar a perfeição. E eu busco a perfeição, em primeiro lugar, pertencendo a uma igreja local. Porque é ali que os dons ministeriais, carismáticos e assistenciais se manifestam, são exercidos. E sem o exercício desses dons, eu não chego à perfeição. Então, se eu sou imperfeito, eu tenho que pertencer a uma igreja local. E toda igreja local tem problemas, como Jesus mostra nestas cartas, das 7 cartas que ele manda às igrejas da Ásia Menor. Uma igreja local, ela tem que nascer pela ação do Espírito Santo. Paulo começou a pregar, foi mandado pelo Espírito Santo para a obra que o tinha chamado. E em todas as suas viagens missionárias, ele pregava o evangelho na direção do Espírito Santo. Pessoas se convertiam e se formava uma igreja local. Eram discipulados. É assim que se forma a igreja local. A igreja local se forma pela pregação do evangelho, na direção do Espírito Santo. E as pessoas que se convertem começam a se reunir. É assim que se nasce uma igreja local. Um grupo de pessoas que nasce de outra maneira, por ganância, por rebelião, ou seja lá por que for, isso não é uma verdadeira e genuína igreja local. A igreja local precisa nascer como resultado
da pregação do evangelho confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. A mensagem da igreja local é a palavra de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura. Ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. A mensagem da igreja local é a palavra, porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nós temos que pregar o evangelho, não pregar ideologia política, não pregar autoajuda, não pregar de forma usando a neurolinguística, pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar a Cristo, pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Igreja local é um grupo que prega a palavra. Não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de apresentações artísticas, não é um lugar de diversão. Não é um lugar de discurso político. Igreja local é uma igreja que separa os obreiros na direção da cabeça, que é Cristo. Nós lemos aqui, e vamos ler novamente, lá em Atos, capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com Jesus, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Separação de obreiros é feita com oração, com jejum, para seguir a direção e orientação do Espírito Santo. E não por simpatia, por requisitos econômico-financeiros. Irmãos, soubemos recentemente de igrejas que estão separando obreiros por qualquer motivo. Soubemos de um caso de um crente que foi notícia na mídia por um ato de heroísmo que fez. E por causa disso, o seu pastor o separou ao ministério. Separação ao ministério para manter grandes dizimistas na igreja. Separação ao ministério para vencer eleições. Separação ao ministério para agradar a família A ou a família B. Irmãos, isto é muito triste. A realidade eclesiástica dos nossos dias. Mas o ministério é por chamada divina. E o Senhor diz quem Ele escolhe. Igreja local deve ter um ministério escolhido pela cabeça, que é Jesus Cristo. Igreja local tem que seguir os parâmetros da palavra de Deus. Isto é igreja local. É assim que Jesus quer a igreja local. Pertençamos à igreja local, mas que a igreja local siga o manual, que é a palavra de Deus. Amém.